Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, iremos analisar criticamente as concepções de cultura, identidade e nação promovidas pelo IMUB, à luz da cosmovisão reformada, reconstrucionista e da teonomia bíblica. Vivemos um tempo em que o debate sobre identidade cultural e nacional ganhou enorme força. Em reação ao globalismo secular e ao relativismo pós-moderno, muitos movimentos buscaram restaurar tradições, símbolos históricos e narrativas nacionais como fundamento de coesão social e sentido coletivo. O IMUB se insere nesse contexto, propondo uma leitura cultural e histórica que valoriza tradições luso-afro-brasileiras, imaginários simbólicos e uma certa filosofia nacional como eixo estruturante da identidade brasileira. Entretanto, a pergunta fundamental que precisamos fazer é esta: qual é o fundamento último da identidade de um povo? A tradição histórica e cultural em si mesma ou a lei de Deus revelada nas Escrituras? Do ponto de vista reformado, reconstrucionista, cultura e identidade não são autônomas, não são neutras. Elas são necessariamente religiosas. Toda identidade nacional expressa uma lealdade última, seja ao Deus verdadeiro, seja a ídolos culturais, símbolos históricos ou mitos fundadores. Neste vídeo, demonstraremos que, quando a identidade nacional é elevada à condição sagrada, ao caminho traçado para transformar cultura em critério normativo, deslocando a centralidade da lei de Deus. A teonomia afirma que nenhuma nação possui identidade legítima fora da submissão ao senhorio de Cristo. A verdadeira reconstrução cultural não começa na exaltação de símbolos nacionais, mas na aplicação pública e abrangente da lei de Deus sobre todas as esferas da vida. Portanto, este vídeo é um chamado à submissão da cultura e da história ao padrão bíblico. A identidade de um povo só é legítima e deve ser preservada quando é reformada pela palavra. Fora disso, o nacionalismo está fadado a se tornar uma forma sofisticada de idolatria civilizacional. Então, vamos ao primeiro ponto. Cultura e identidade à luz da cosmovisão reformada reconstrucionista. Bem, para compreender corretamente o debate sobre cultura e identidade, é necessário começar pelo princípio fundamental da cosmovisão reformada e reconstrucionista. Não existe neutralidade cultural em termos religiosos. Toda cultura é, em sua essência, uma manifestação religiosa. Cada povo organiza sua vida social, política, jurídica e simbólica a partir de um compromisso último, um Deus, um princípio absoluto, uma autoridade final. A tradição reformada, especialmente na vertente reconstrucionista e teonômica, afirma que a cultura nasce do coração religioso do homem. As instituições, os costumes, as leis civis, a arte, a linguagem e os símbolos nacionais são frutos de pressupostos teológicos e religiosos, pois todos eles derivam de um padrão de verdade e justiça. E todo padrão de verdade e justiça tem uma fonte, e essa fonte é o Deus desse sistema de pensamento. Portanto, cultura não é apenas expressão estética ou histórica, é expressão de adoração. Onde Deus é reconhecido como Senhor e sua lei é obedecida, a cultura tende à ordem, justiça
e responsabilidade moral. Onde Deus é substituído por ídolos, sejam eles o Estado, a nação, a raça, a tradição ou o mito fundador, a cultura inevitavelmente se corrompe. A identidade de um povo, nesse sentido, não pode ser definida primariamente por elementos étnicos, históricos ou simbólicos. Ela é definida pelo padrão de lealdade que governa suas instituições e sua moralidade pública. Uma nação só possui identidade legítima quando sua vida coletiva está orientada pela lei de Deus. Fora disso, o que existe é apenas coesão cultural sem fundamento transcendente verdadeiro. A perspectiva reconstrucionista insiste que Cristo não reina apenas sobre a esfera privada da fé, mas sobre todas as áreas da vida, incluindo a cultura e identidade nacional. O mandato cultural dado em Gênesis não foi revogado. Ele é redimido e ampliado sob o senhorio de Cristo. Assim, a reconstrução cultural não consiste em recuperar nostalgicamente símbolos do passado, mas em submeter cada aspecto da vida social à normatividade da palavra lei de Deus. Portanto, antes de analisar qualquer proposta nacionalista ou cultural específica, é necessário estabelecer este critério. A cultura está sendo julgada pela lei de Deus ou está sendo elevada como autoridade autônoma? Feita essa pergunta, vamos então ao segundo ponto do vídeo. Nacionalismo cultural no IBUP. Identidade como fundamento ou como expressão? Ao analisarmos o pensamento promovido pelo IMUB, Instituto Mucarage Brasilã, do senhor L'Oriel Rocha, percebemos uma ênfase significativa na recuperação da identidade luso-afro-brasileira, na valorização de tradições históricas, símbolos culturais e narrativas nacionais como elementos estruturantes da consciência coletiva. O discurso frequentemente apresenta a cultura como o eixo a partir do qual se compreende a missão histórica do Brasil, sua vocação civilizacional e seu papel no mundo. O problema não está em estudar ou valorizar a história nacional. A tradição reformada jamais negou a importância das heranças culturais. O ponto crítico surge quando a identidade cultural passa a ocupar o lugar de fundamento normativo. Quando símbolos históricos, imaginários nacionais ou mitos civilizacionais tornam-se o centro estruturante da visão de mundo, ocorre um deslocamento sutil, porém profundo. A cultura começa a desempenhar o papel que pertence exclusivamente à revelação de Deus. No pensamento reconstrucionista, a nação não é um absoluto. Ela é uma esfera histórica sob o senhorio de Cristo. Sua legitimidade depende da conformidade com a lei de Deus. Já em propostas nacionalistas de caráter mais simbólico, civilizacional, como as promovidas pelo IMUB, Instituto Mucarage Brasilã, há uma tendência a atribuir à identidade histórica um valor sagrado, como se a missão nacional estivesse inscrita nos próprios símbolos culturais e na memória coletiva, independentemente de uma submissão explícita e normativa à lei bíblica. Esse deslocamento produz consequências teológicas sérias. A identidade passa a ser preservada como fim em si mesma. A tradição torna-se critério de legitimidade. A cultura é defendida não necessariamente
porque esteja em conformidade com a lei de Deus, mas porque representa a continuidade histórica de um povo. Nesse ponto, o nacionalismo tende a transformar herança cultural em princípio normativo. A cosmovisão reformada reconstrucionista rejeita essa inversão. A cultura não fundamenta a verdade, ela é julgada pela verdade. A identidade nacional não define o padrão de justiça, ela deve ser moldada por ele. E o único padrão de justiça válido e autoritativo ou normativo é a lei de Deus, revelada proposicionalmente mediante sua palavra. Deuteronômio 16, 20. Isaías 33, 22. Tiago 4, 12. Quando a cultura é elevada acima da lei bíblica, ainda que com linguagem cristã, cria-se uma forma sofisticada de idolatria civilizacional, uma lealdade última à nação, e não ao rei das nações. Agora vamos ao terceiro ponto do vídeo. Duas filosofias de história e civilização. Cristo como norma ou cultura como horizonte. A tensão que identificamos não é meramente política ou cultural. Ela é profundamente teológica, religiosa e filosófica. No fundo, estamos diante de duas concepções distintas de história e civilização. De um lado, a perspectiva reformada reconstrucionista afirma que a história é o campo do governo soberano de Cristo. Salmo 2, 72, 8, 110, 1, Daniel 7, 14, Mateus 28, 18 a 20, Atos 2, 33 a 36, 1 Coríntios 15, 25, Apocalipse 11, 15, 19, 15, 24 a 6, exercido progressivamente de forma normativa por meio da palavra lei de Deus. A civilização legítima não nasce da genialidade cultural de um povo, nem de seu imaginário simbólico, mas da aplicação concreta dos princípios de justiça revelados por Deus. A identidade nacional, nesse modelo, é fruto da obediência pactual. Ela se desenvolve à medida que as instituições, costumes e a ordem social se alinham ao padrão bíblico. A história, portanto, não é autônoma. Ela é julgada continuamente pelo legislador único e juiz supremo. De outro lado, quando a cultura e a identidade histórica passam a ocupar o centro interpretativo, a história tende a ser vista como um processo orgânico de formação simbólica. A civilização é explicada prioritariamente pela tradição, pela memória coletiva, pelos mitos fundadores e pelos arquétipos culturais que moldam o imaginário nacional. Ainda que haja linguagem cristã, o eixo normativo se desloca da lei objetiva para a herança cultural. A cultura deixa de ser expressão derivada de uma fé e passa a ser o horizonte a partir do qual a própria fé é reinterpretada. Aqui está a divergência decisiva. Na cosmovisão bíblica, Cristo não é apenas inspiração cultural, ele é rei e legislador. Sua autoridade não se limita ao campo espiritual subjetivo, mas define justiça, direito e ordem social. Já na visão cultural identitária de tendência autonomista, a identidade histórica do povo assume papel providencial, como se a própria trajetória civilizacional possuísse um significado normativo intrínseco. Essa diferença produz consequências profundas. Quando Cristo é reconhecido como soberano normativo, a civilização é reformada e então submissa à lei de Deus. Nenhuma tradição é intocável, nenhum símbolo é absoluto. Tudo é avaliado à luz da lei de Deus. Quando a cultura
ocupa o centro, porém, a tradição ganha imunidade crítica, torna-se patrimônio sagrado a ser preservado, mesmo quando entra em tensão com o padrão bíblico. Em termos simples, a pergunta é esta: a civilização existe para glorificar a Deus, segundo sua lei, ou Deus é invocado para legitimar uma civilização já definida por sua própria memória histórica? Esta é a linha divisória entre uma teologia da história centrada na soberania normativa de Cristo e uma filosofia cultural que tende à autonomia simbólica. Bom, quarto ponto: implicações práticas para a Igreja, Estado e reconstrução cultural. A diferença entre uma filosofia de história centrada na soberania normativa de Cristo e outra orientada por uma identidade cultural autonomizada não permanece no plano abstrato. Ela produz efeitos concretos na forma como igreja, Estado e sociedade são compreendidos e organizados. Então, em primeiro lugar, implicações para a igreja. Na perspectiva reformada reconstrucionista, a igreja não é guardiã de uma tradição nacional, mas proclamadora da lei e do evangelho do reino. Sua missão é discipular as nações, ensinando-as a obedecer tudo o que Cristo ordenou. Isso significa que a igreja deve avaliar criticamente a cultura, inclusive a cultura nacional, à luz das Escrituras. Quando a identidade cultural ocupa o centro, porém, há a tendência que a igreja torne-se legitimadora simbólica da nação. Em vez de exercer função profética, ela passa a sacralizar elementos históricos, tradições e narrativas nacionais. A crítica bíblica é suavizada para preservar a coesão cultural. O resultado é uma espiritualidade civilizacional, na qual fé e identidade histórica se fundem de modo acrítico. Na visão teonômica, ao contrário, nenhuma tradição é intocável. Se costumes nacionais violam ordenanças pactuais e princípios bíblicos de justiça, devem ser reformados. A igreja serve a Cristo antes de servir à memória histórica de um povo. Em segundo lugar, implicações para o Estado. Para o reconstrucionismo reformado, o Estado é ministro de Deus. Romanos 13, 1 a 5. 1 Pedro 2, 13 a 14. Responsável por aplicar justiça segundo padrões objetivos revelados na lei. Êxodo 18, 21 a 22. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Ele não é criador autônomo de moralidade, nem guardião de uma essência cultural abstrata. Sua legitimidade deriva da conformidade com o padrão divino de justiça. Em uma visão cultural identitária, contudo, o Estado tende a ser visto como expressão orgânica da ação histórica. Sua função passa a incluir a preservação da identidade civilizacional como valor supremo. Nesse modelo, o Estado não é normatizado pela lei civil bíblica, mas a legislação é orientada pela tradição cultural. A cultura torna-se critério político. O problema é que a tradição não é sinônimo de justiça. Povos podem herdar práticas contrárias à lei de Deus. Quando a identidade cultural é elevada a parâmetro supremo, o Estado absolutiza o passado em vez de submeter-se ao governo presente de Cristo. Em terceiro lugar, implicações para a reconstrução cultural. Aqui está talvez o ponto mais decisivo.
O que significa reconstruir uma nação? Se a reconstrução parte da identidade histórica como fundamento, o objetivo será restaurar símbolos, mitos fundadores, costumes e narrativas que supostamente expressam a alma nacional. A ênfase recai na continuidade histórica, mas se a reconstrução parte da soberania normativa de Cristo, o centro não é a restauração simbólica, e sim a reconstrução moral e jurídica segundo a lei de Deus. A pergunta não é o que fomos, mas estamos conformados à justiça revelada por Deus? A continuidade histórica é valorizada apenas na medida em que esteja alinhada ao padrão bíblico. Isso muda tudo. A verdadeira identidade de um povo não é preservada pela mera repetição de sua memória cultural, mas pela fidelidade pactual ao Senhor da história. Uma nação pode manter seus símbolos e ainda assim estar espiritualmente decadente e eticamente em rebelião. Por outro lado, pode reformar-se profundamente quando submete suas instituições ao governo de Cristo. Em síntese, estamos diante de dois caminhos práticos distintos. Um que preserva a cultura como centro e invoca Deus como legitimador. Outro que coloca Deus como centro e reforma continuamente a cultura. Chegamos ao ponto decisivo desta análise. O que está em jogo não é uma divergência periférica entre movimentos ou uma mera diferença de ênfase cultural. Tampouco uma disputa secundária sobre identidade histórica brasileira. O que está em questão é qual princípio governa a história e qual fundamento normativo orienta a civilização. De um lado, encontra-se uma cosmovisão rigorosamente centrada na soberania normativa de Cristo, não apenas como salvador individual, mas como rei das nações, legislador supremo e juiz de toda a terra, cuja lei constitui o padrão objetivo e absoluto de justiça para indivíduos, igrejas, estados e nações. Essa perspectiva afirma que a história é conduzida pela providência soberana de Deus, que a revelação bíblica é o critério interpretativo definitivo dos acontecimentos e que a cultura deve ser reconstruída mediante submissão concreta à lei de Deus. Nessa estrutura, identidade não nasce do solo, do sangue ou da memória coletiva, mas do pacto com Deus verdadeiro. A civilização é fruto da obediência pactual e não fundamento autônomo de normatividade. De outro lado, contudo, emerge uma concepção na qual categorias culturais identitárias assumem centralidade explicativa e reguladora. Ainda que se utilize linguagem cristã e referências à tradição, a ênfase desloca-se progressivamente para a cultura como princípio estruturante, para a identidade histórica como eixo de coesão e para a civilização como organismo simbólico cuja continuidade se torna valor absoluto. Nesse arranjo, a história passa a ser interpretada como processo orgânico civilizacional, e não por submissão explícita e normativa à lei revelada. O resultado é uma inversão sutil, porém profunda. A cultura, que deveria ser produto da obediência, passa a funcionar como critério regulador. A identidade coletiva, que deveria estar sob julgamento da revelação, transforma-se em lente hermenêutica primária. E quando a cultura assume esse lugar, mesmo que de maneira não declarada,
ou explícita, a lei de Deus deixa de operar como padrão absoluto e passa a ser relativizada ou reinterpretada à luz de exigências simbólicas da própria identidade. É precisamente aqui que se revela a tensão entre duas filosofias da história. Uma é pactual, providencial e teocêntrica, afirmando que Cristo governa todas as esferas e que as nações são moralmente responsáveis diante da lei divina. A outra é civilizacional e simbólica, inclinada a compreender a história a partir de dinâmicas culturais internas e a conferir autonomia implícita à identidade coletiva. A primeira sustenta que não existe neutralidade, que todo projeto cultural deve ser julgado à luz da revelação infalível das Escrituras. A segunda, ainda que não negue explicitamente a autoridade bíblica, opera com pressupostos nos quais a cultura precede a norma revelada por Deus e a tradição molda o critério de aplicação. Contudo, sempre que a cultura se torna princípio regulador, instala-se uma forma de autonomia coletiva. E a autonomia coletiva nada mais é do que idolatria em forma sofisticada, pois transfere à comunidade histórica aquilo que pertence exclusivamente ao Deus legislador. O Brasil não necessita de mitologias civilizacionais, nem de romantizações identitárias, que prometem coesão simbólica sem arrependimento pactual. O que esta nação necessita é de retorno à lei de Deus, como padrão de justiça, de reconhecimento explícito da autoridade de Cristo sobre todas as esferas e de uma reconstrução cultural que seja fruto da obediência concreta e não da exaltação da memória coletiva. A Igreja deve proclamar a totalidade da autoridade de Cristo, inclusive sobre as nações. O Estado deve reconhecer que não é fonte autônoma de direito, mas ministro responsável diante de Deus. E a cultura deve ser compreendida como resultado histórico da fidelidade ou da infidelidade pactual. Quando essa ordem é invertida, a reconstrução torna-se apenas reorganização estética da rebelião. E o discurso civilizacional substitui a submissão normativa. A urgência do momento consiste justamente em retornar à teologia bíblica da história, uma teologia que reconhece a providência soberana, a responsabilidade das nações e a certeza da vitória histórica do reino de Cristo. Não se trata de negar a importância da cultura, mas de recolocá-la em seu devido lugar, não como fundamento da norma ou algo que precede a norma, mas como expressão da obediência. Somente quando Cristo é confessado como rei, quando sua lei é reconhecida como padrão objetivo e quando a história é interpretada a partir da revelação pactual, é que a reconstrução deixa de ser projeto humano e se torna manifestação histórica do reino. Qualquer outro caminho, por mais sofisticado que pareça, acabará edificando sobre fundamentos instáveis, pois onde a norma não é transcendente e revelada, ela inevitavelmente será moldada pelos fluxos simbólicos da própria civilização. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e compreendido o conteúdo do vídeo. Eu agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente neste vídeo e compartilhe com outras pessoas. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até nosso próximo encontro aqui no canal.
do IMTTRB no YouTube.